Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então o Papa Pio XII foi o Papa que definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora, declarando que a doutrina que afirma que Nossa Senhora subiu aos céus com seu corpo e sua alma está contida no depósito da revelação e faz parte das verdades que nós devemos crer, e todo aquele que não crer já fez naufrágio na fé e não possui mais a vida da graça em sua alma. Esta definição se inscreve na progressiva manifestação das grandezas de Maria Santíssima e corresponde a um desígnio de Deus que quer que Nossa Senhora seja cada vez mais conhecida para ser mais amada. Nesses tempos que precedem os combates supremos entre a Igreja e o mundo. À medida que o tempo vai avançando, esse combate se torna mais decisivo, e daí a necessidade de que Nossa Senhora seja mais conhecida, porque é ela que é a grande vitoriosa, aquela que, como Judite, cortou a cabeça de Holofernes, assim é também a Virgem Maria, que nos ajudará, que nos dará a vitória. Isso se deve a esta necessidade que tem os fiéis de conhecer e invocar em Nossa Senhora, na medida em que o mal se multiplica e se agrava sobre a terra. Nós podemos discernir uma curva descendente e outra ascendente da história humana nesses últimos tempos. A curva descendente é aquela descristianização do Ocidente e do progresso que o mal fez em toda a parte. E a curva ascendente é aquela da devoção cada vez mais intensa que a Igreja militante tem para com Nossa Senhora. Na verdade, nós estamos presenciando uma terrível batalha que vai se intensificando na medida que os séculos e os anos vão passando. O demônio faz grandes conquistas, mas ao mesmo tempo encontra um obstáculo cada vez mais terrível para ele, na devoção do povo fiel à Virgem Maria. Maria Santíssima será terrível para o demônio e seus sequazes, escreve São Luís Maria Grignon de Montfort, terrível como um exército em linha de batalha, isto principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia mais seus esforços e ataques. Ele suscitará em breve, escrevia São Luís no final do século XVII ou começo do século XVIII, antes então da Revolução Francesa, ele dizia: o demônio suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente, continua o mesmo santo, essas últimas e cruéis perseguições que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo. Interessante essa predição desse grande santo. Essas perseguições vão se multiplicando todos os dias até o reino do Anticristo, que faz pensar, menos é o que eu penso, uma opinião, não é que esse triunfo do coração de Maria, eu penso que provavelmente, não é só uma opinião, que ele virá depois do Anticristo, porque, ao menos se a gente pega literalmente o que está dito aqui, é só uma opinião. Principalmente, continua então ele mesmo santo, que essas últimas e cruéis perseguições do demônio se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo. Como os judeus, os fariseus juraram a morte de Nosso Senhor. Teve algum momento de pausa, sim, teve o Domingo de Ramos, mas logo depois eles se recobraram estavam desconcertados, mas depois eles ficaram, não, agora mesmo que a gente tem que matar Nosso Senhor, e o mataram. Então talvez a igreja conheça, né, como ela conheceu um pouquinho, no Domingo de Ramos, no tempo de São Pio X, então logo após, houve uma certa, né, na Espanha, em Portugal, houve algo de católico, mesmo com o tempo de Pio XI, né, na Itália, um certo Domingo de Ramos, meio fraquinho, mas mesmo assim, um Domingo de Ramos. Façamos aqui uma pausa e vejamos que misteriosa profecia está contida nessas palavras. Perseguições que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo. Então, haverá, né, isso vai se intensificar. É uma coisa atrás da outra. A Revolução Francesa.
depois Napoleão, depois o governo maçônico vai tomar conta dos governos europeus, o governo maçônico vai se espalhar pelo Brasil afora, com as independências do Brasil, da Argentina, toda parte, a maçonaria presente na América do Sul, Garcia Moreno assassinado, os cristeiros, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, fundação da ONU, Vaticano II, uma coisa atrás da outra, um pesadelo atrás do outro, uma tormenta atrás da outra. Nós considerando a história do mundo desde o século XVIII até hoje, veremos uma série ininterrupta de perseguição e de emboscadas, como disse São Luís Grande Montfort, emboscadas. Que maior emboscada foi para o mundo católico que Vaticano II, pois é a própria hierarquia da Igreja que veicula o veneno que mata as almas. Que emboscada mais terrível é essa? Ter o demônio escondido atrás de uma mitra, o demônio escondido atrás de um concílio, atrás de um documento pontifício. Que emboscada, não pode haver maior do que essa. E atualmente o triunfo do socialismo no mundo inteiro, modernismo, progressismo, socialismo, nova teologia, quantas emboscadas, quantas perseguições, as excomunhões daqueles que são os melhores filhos da Igreja, que escândalo, excomunhão de Mons Lefebvre e Dom Antônio. Mas continuemos a escutar São Luís. É principalmente, diz ele, a estas últimas e cruéis perseguições, que se multiplicarão todos os dias até o reino de Cristo. É elas que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus. Disse Deus ao demônio, eu porei essa inimizade, eu. Entre a tua posteridade e a posteridade dela, ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Vejam que coisa espantosa. Foi Deus que estabeleceu esta inimizade. A única e irreconciliável inimizade que Deus promoveu e estabeleceu, e que não só há de durar, mas há de aumentar até o fim. A inimizade entre Maria Santíssima, sua digna mãe, e o demônio. Essa inimizade Deus, ele incentiva. Porque há uma incompatibilidade total entre Nossa Senhora e o demônio. Entre os filhos e servos da Virgem Santíssima e os filhos e sequazes e escravos de Lúcifer, de modo que Maria Santíssima, São Luís Grande Montfort que fala, de modo que Maria Santíssima é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Deus deu a Nossa Senhora desde o paraíso tanto ódio, São Luís que fala, que linguagem forte, né? Linguagem impressionante. Deus deu à Virgem Maria, Nossa Senhora, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens e, em certo sentido, o próprio Deus. O demônio tem mais medo da Virgem Maria do que de Deus. Não que a ira e o ódio, o poder de Deus, continua São Luís Grande Montfort, não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, mas como Satanás é orgulhoso, ele sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade humilha mais que o poder divino. Eis aí esse grande mistério, o mistério do poder de Nossa Senhora como vencedora do demônio. E, portanto, a necessidade da gente se consagrar à Virgem Maria. São Grande Montfort, no seu livro, Tratado de Verdadeira Devoção, explica como a gente deve se preparar e como a gente deve realizar essa consagração de todo o nosso ser, nossa inteligência, nossa memória, nossos atos, toda a nossa pessoa, nossos bens interiores, exteriores, o mérito mesmo de nossos atos, tudo consagrar a Maria. Por quê? Porque nós estamos numa luta decisiva. E uma luta decisiva é por natureza. E, portanto, o demônio vem com todo o seu peso. O peso da sua natureza superior à nossa. O
peso da sua astúcia que ultrapassa a nossa. Como é que a gente vai desvendar os artimanhos do demônio se a gente não estiver unido, consagrado, intimamente unido a Nossa Senhora? Mas esta não é a única razão do medo de Lúcifer diante da Virgem Maria. Pois, como diz ainda São Luís Grande Montfort, Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, um só suspiro de Maria Santíssima lhes infunde mais temor que as orações de todos os santos. Uma só ameaça de Nossa Senhora lhes causa mais medo que todos os tormentos. Que poder, então, da Virgem Maria! Esse poder se manifesta hoje pela sua glorificação. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Eis aí toda a diferença entre a Virgem Maria Santíssima e o demônio. Nossa Senhora se humilhou e Deus a exaltou acima de todos os anjos e a fez Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Rainha dos anjos, Rainha dos homens. E é por isso que nos nossos tempos em que vivemos, nós devemos recorrer a ela cada vez mais com uma redobrada confiança. Os liberais, modernistas, os homens que ocupam os postos mais importantes da Santa Igreja nesse momento, estão imbuídos de erros saídos do orgulho infernal que perdeu Lúcifer e conduz o mundo ao abismo. A falsa definição da dignidade humana, eis aí uma coisa que saiu do fundo do inferno. A dignidade do homem consiste em se submeter a Deus, enquanto que o mundo moderno prega que não, que a dignidade do homem está na autonomia, ser autônomo, ser adulto, decidir ele mesmo o que ele quer. A falsa união das religiões, outro erro saído do fundo dos infernos, a falsa noção da autoridade democratizada, também saída dos infernos. Os modernistas dizem que a dignidade do homem vem da sua autonomia, e Nossa Senhora, ela, ao contrário, ela se diz a escrava do Senhor. Os modernistas falam em liberdade religiosa, Nossa Senhora fala em fazer tudo o que Ele vos disser. Ele quem? Nosso Senhor, porque não há outro nome sobre o céu, sobre o qual os homens possam se salvar. Modernistas falam da união das religiões, que Nossa Senhora é aquela da qual a Igreja canta: bendita és tu que venceste todas as heresias no mundo inteiro. Modernistas falam de democracia, de autoridade do povo, de poder que vem de baixo, que vem do homem, que vem da criatura e não de Deus. Nossa Senhora diz, com São Paulo, que toda autoridade vem de Deus. Ele manifestou o poder de seu braço, diz ela, e dispersou os soberbos de coração. Ai de vós, modernistas, poderíamos dizer, ai de vós que subvertem a ordem estabelecida por Deus e que Nossa Senhora vem restabelecer. Ai de vós que subvertem a virtude da religião e prestai culto ao demônio, cultuando ou favorecendo as falsas religiões, pois o Salmo diz: os deuses dos pagãos são demônios. Ai de vós, modernistas, que dizem que a dignidade do homem está na sua autonomia, quando ela se encontra na obediência ao Criador. Já faz mais de 30 anos que a Fraternidade de São Pio X discute com Roma, sem resultado. Por quê? Discutimos com Monsieur Lefebvre, que teve tanta devoção a Nossa Senhora, e que nós podemos pensar que ele foi um desses do qual fala São Luís Grande Montfort, que os apóstolos dos últimos tempos, que teria uma devoção toda especial a Nossa Senhora. Discutimos com Monsieur Lefebvre nos explicar a razão, que nos fará rezar por aqueles que nesse momento discutem com a fraternidade. Quem sabe se algum deles se renderá à evidência, se converterá, e se convertendo terá influência sobre o Santo Padre. E quem sabe que o Papa também acabará um dia se convertendo, o que nós desejamos. Devemos rezar por isso, pedir a Nossa Senhora que ele consiga sair dessas armadilhas na qual o demônio encerrou a Cúria Romana, o governo da Igreja. Nessa intenção que nós rezamos pelo Papa todos os dias na missa. Todos os dias na missa há uma oração pelo Papa, que está inscrita no cânon da missa, e a qual o padre pode também acrescentar uma intenção pessoal. Mas o que dizia Dom Lefebvre? Lefebvre dizia, repetindo a expressão de São Pio X, São Pio X ele havia condenado o Sion movimento francês,
que continha já mais do que em germe, já continha todos esses erros do Vaticano II, da dignidade humana, da abertura para as religiões, toda essa democracia da Igreja, tudo isso já estava contido no Sion. E São Pio X os dizia que as almas desses modernistas, desses liberais, eram almas fugitivas, sobre as quais advertências escorregavam sem nenhum resultado. Ele falava isso, então, especialmente os liberais do Sion, almas fugitivas, sobre as quais as advertências, isto é, não que o Papa dizia, quer dizer que a verdade, né, escorregavam sem nenhum resultado. Almas fugitivas, almas escorregadias. A verdade não penetra nessas almas, como a água não penetra nas asas de um pato, de um marreco. Ele mergulha e levanta, está sequinho. Por quê? Porque Deus assim o fez. Mas nós não devemos ser assim em relação à verdade. Não devemos ser almas escorregadias e fugitivas, mas ao contrário, deixar a verdade penetrar em nós, guardá-la no fundo do coração, assim como a terra guarda a semente para que ela possa germinar e dar fruto. Peçamos a Deus que nossas almas não sejam assim. Há quanto tempo, né, são ditas coisas a Roma? Quanto tempo é repetido? Olha o que disse São Pio X, olha o que disse Pio IX, olha o que disse Gregório XVI, olha as condenações do liberalismo, olha tudo que a Igreja já fez. Bate isso tudo e escorrega, como num muro. Então podemos pedir a Deus que se faça uma fenda nesse muro modernista que se tornou uma barreira e que impede a graça de penetrar lá onde ela devia penetrar, para de lá se espalhar por toda a Igreja. Porque enquanto a situação continuar, a graça não corre pelos meios normais. O meio normal da graça correr é da cabeça para todos os membros. Enquanto essa crise continuar, essa graça não corre pelos seus caminhos normais. Peçamos a Deus que nossas almas não sejam assim, mas que a verdade penetre até a medula dos nossos ossos, para que nós possamos, com Nossa Senhora, triunfar sobre o demônio, triunfar sobre o mundo, triunfar sobre nós mesmos, porque ainda deve se perguntar também, e para mim, eu sou aberto a essa graça de Deus? A graça de Deus, eu me digo tradicionalista, mas será que eu sou realmente? Será que eu procuro conhecer a doutrina? Será que eu procuro viver essa doutrina na qual eu creio? Devemos então pedir a Deus que a gente não seja uma alma fugitiva e escorregadia, mas que nós possamos triunfar com a ajuda de Nossa Senhora sobre o demônio, o mundo e sobre nós mesmos, abatendo o nosso próprio orgulho e nos curvando com humildade diante de Deus, porque Deus põe seus olhos sobre a humildade de seus servos, como Ele fez para com Nossa Senhora. Eis porque todas as gerações a proclamam bem-aventurada. Façamos como nossa mãe, a Santa Igreja, proclamemos Nossa Senhora bem-aventurada, proclamemo-lo o que Deus Ele mesmo quis que ela fosse, ou seja, a mais elevada de todas as criaturas, por ter sido a mais humilde de todas elas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.